Olá, amantes da programação, tudo bom com vocês? Esse é o canal Algoritmo Resolvido. Já peço de início, se você tiver gostado do vídeo, clique em gostei, comente, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal. O vídeo de hoje iremos tratar da configuração do RPC. Vou falar um pouquinho aqui do cenário do teste, né? Eu estou usando um notebook com sistema operacional Windows 8, tem 8 GB de memória RAM e processador Intel Core i5. Irei utilizar o VirtualBox para emular duas máquinas virtuais. Estarão usando o Linux Ubuntu versão 15.10, arquitetura 32 bit. E iremos precisar do RPC Bind para as máquinas virtuais. Então eu acho interessante, importante essa explanação do cenário para entender o contexto do nosso teste. Então qual é o objetivo do teste, né? O cliente ele vai solicitar um serviço ao servidor e o cliente ele precisa, nesse caso o cliente vai precisar somar dois valores e o servidor será o responsável pelo processamento do resultado. Não irei explanar muito sobre o RPC, nós iremos focar muito mais no teste. Então esse vai ser o nosso roteiro de configuração do RPC, né? Eu citei 6 passos que eu irei fazer, mas dentro de cada passo tem uma certa tipo de configuração, né? Então o primeiro passo a gente vai instalar o pacote RPC Bind. O segundo passo a gente vai criar o arquivo X, a gente vai configurar esse arquivo, né? O terceiro passo a gente vai configurar o arquivo Server. O quarto passo a gente vai configurar o arquivo cliente. O quinto passo a gente vai fazer o teste na própria máquina, o localhost. E o sexto teste a gente vai fazer o teste com as duas máquinas virtuais. Lembrando que esse tipo de configuração você vai fazer tanto no cliente quanto no servidor. Vai ser o mesmo arquivo, não precisa ser arquivo diferente. Então você faz um e depois replica no outro. Então vamos à prática. Dando início aí à nossa configuração do RPC, eu já abri aqui a nossa máquina virtual e vocês já podem ver as duas máquinas virtuais criadas, o Seven RPC e o cliente RPC, que eu dominei para a gente identificar melhor as máquinas. E a princípio eu vou abrir o Seven RPC, eu vou fazer a configuração do arquivo aqui, mas a configuração que eu fizer aqui vai ser depois replicado no cliente RPC. Vou abrir aqui o Seven RPC. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é instalar o pacote do RPC Bind. Aí você vai ter que instalar tanto no server quanto no cliente. Então o comando para a gente instalar é sudo apt-get install e o nome do pacote que é RPC Bind. Dou Enter, digito a senha do administrador e espero baixar. O pacote não é tão grande. A princípio o meu já está instalado o pacote. Então após instalar, ou se você quiser verificar se o pacote foi instalado, você dá o RPC e dá o Tab. Se preencheu, o sistema já reconhece que esse pacote já foi instalado. Configurando o arquivo .x. Bom, agora a gente vai criar o arquivo .x, mas antes a gente vai deixar aqui na área de trabalho, a gente vai criar uma pasta com o nome RPC. Através do nosso terminal aqui, a gente vai acessar essa pasta. Bom, já estou dentro da pasta. Dentro dessa pasta que eu vou criar o arquivo .x. Nesse primeiro caso a gente vai precisar de um editor de texto, que eu vou utilizar o Nano. E vou definir o nome desse arquivo, que eu vou definir como soma com a extensão .x. Dou Enter. Bom, abriu aqui o editor e dentro desse editor eu vou fazer a configuração desse arquivo. Lembrando que o nosso teste ele consiste em o cliente vai solicitar, vai digitar dois valores e o servidor vai ficar responsável pelo processamento desse resultado, ou seja, da soma desses dois valores. Para iniciar o nosso código, a gente vai iniciar com uma struct, que eu vou definir como valores. E dentro dessa struct, vou definir valor 1, duas variáveis, uma primeira denominada como valor 1 do tipo float e o segundo denominado como valor 2 do tipo float. Continuando a estrutura, vou definir aqui o programa, que eu vou definir o nome desse programa como soma. E um código, que eu vou definir como 200. Dentro do programa,
a gente vai ter o tipo de versão. A princípio eu vou escrever como versão para a gente poder entender no decorrer do código aonde vai ser aplicado esse tipo de configuração. E vai ter um código também que eu vou definir como senha. Esses códigos aqui pode ser qualquer outro código, tá? É porque esses códigos aqui é o que vai fazer comunicação entre o cliente e o servidor, entre os arquivos, que ele vai comparar esse código com o cliente e vai verificar se tem no servidor. E dentro da versão, a gente vai definir uma função que eu vou definir como adição do tipo float, que vai chamar como parâmetro a nossa estrutura e vai receber também um código que eu vou definir como 1. Bom, essa é a configuração do arquivo .x. Vou dar o Ctrl O para escrever, dou o Enter e para salvar, né? E dou o Ctrl X para fechar. Bom, se vocês forem abrir aqui o RPC, o arquivo já foi criado, certo? Agora iremos compilar esse arquivo. Após compilar esse arquivo, a gente vai ver que vai criar outros arquivos auxiliares desse arquivo raiz que a gente criou. Então, para a gente compilar esse arquivo, a gente dá o rpc din -a -c maiúsculo e o nome do arquivo, que é soma.x. Se não tiver nada errado, ele vai compilar e não vai dar erro. Bom, ele compilou, vocês viram que não deu erro. Se der erro, vai dar uma mensagem grande, você verifica aí o vídeo para ver se não digitou nada errado, um ponto vírgula faz a diferença aí. Então a gente criou esses 8 arquivos aqui, né? A gente vai trabalhar muito com esse make soma, a gente vai trabalhar com o soma cliente e o soma serve.c. A gente vai trabalhar mais esses dois arquivos aqui, a gente só vai configurar. E esse aqui é o responsável pela manipulação desses dois arquivos aqui, né? Essa comunicação entre eles dois. Configurando o arquivo 7.c. Bom, agora iremos configurar o arquivo soma7.c. Eu vou logo abrir ele aqui, que ele vai abrir pelo editor regedit, para a gente enxergar melhor aqui o tipo de configuração que irei fazer. Esses comentários aqui você pode tirar, que não vai influenciar em nada, tá? Para deixar o código mais limpo aqui. E esses parâmetros aqui, ele já busca em relação àquele arquivo que a gente criou lá, o soma.x. Então esses argumentos, esses parâmetros deixam como está, que já está tudo configurado. O que a gente só precisa inserir aqui, o que o servidor irá processar, né? O que ele vai fazer de tipo de serviço. Bom, eu já copiei aqui o que a gente vai fazer para não demorar muito o vídeo. Então eu digitei aqui apenas uma mensagem para aparecer na tela do servidor, né? Que o cliente está solicitando a operação de adição para os dois valores que ele vai digitar. Então ele vai puxar esses dois valores aqui através desses ponteiros aqui. E através dessa variável result, a gente vai fazer essa operação. Ou seja, ele vai pegar o valor 1 mais o valor 2. Vai fazer a soma e a gente vai chamar aqui depois na tela para o servidor, né? Na tela do servidor, para aparecer o resultado. Esse daqui vai aparecer essa mesma informação para o cliente. Então, se vocês forem observar, o servidor ele só é responsável pelo processamento da operação. Então, o cliente vai digitar lá, o servidor vai puxar esses dois valores aqui. No caso, eu só fiz puxar aqui para aparecer na tela do servidor, né? Para a gente enxergar melhor. E aqui ele vai fazer a operação e aqui ele vai dar o resultado. E esse resultado vai aparecer na tela do cliente. Então você salva aí o arquivo, certo? E essa é a primeira configuração desse arquivo soma serve.c. No próximo vídeo a gente vai fazer a configuração do cliente.